Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes e está começando mais Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E mais uma vez estamos aqui durante a Gramado Summit, no nosso estúdio aqui, para bater um papo com um grande amigo, convidado, sócio, né? Contador também, bodybuilder. Quase um co-host. Quase um co-host. Quase, eu era um co-host antes. É verdade. Desculpa, pode continuar. Mas junto comigo tá o Lucão também, meu sócio aqui, parceiro de trincheira, Boa. e Cristiano Freitas. E aí, Cris, como que tu tá? Tô bem, cara, sempre um prazer bater papo com vocês. Eu fico feliz dessas introduções, eu vou gravar e todo dia de manhã quando eu acordar eu falo. Junto isso. com essa musiquinha que tá É no fundo isso. aqui, né? No clima perfeito. Esse barulhinho gostoso de evento, né? Isso é legal. Bom E aí, demais. Cris, primeira vez aqui na Gramado Summit? Cara, primeira vez, eu falei até pro Marcos quando eu cheguei, eu gostei bastante da estrutura, cara. A gente vai muito em evento em São Paulo, o que eu achei mais legal aqui é o espaço que tem entre os expositores e a feira, ela fica pulsante, né? Ontem eu cheguei no final do dia, hoje é o mesmo jeito, você vê gente circulando, geração de negócio, conteúdo, gostei bastante, cara. Gostei bastante. Boa. Só anda bem, né? Ah, eu tô morto, né? É segundo dia aqui depois de jantar e a voz já tá falhando já. A voz já tá falhando. E tu, como que tá, Lucas? 100%, né? A voz tá falhando, mas a gente vai até o final. Então, a gente tá acostumado, né? Evento é a hora de brilhar, né? A gente se prepara meses aí para Gramado Summit e outros eventos, então o pessoal tá pronto. Ontem a gente teve o jantar. E aí, gostou lá do jantar? Gostei, cara. Comida boa, network bom. E aí vê a galera que você não vê há um tempo, né? Do ecossistema. Verdade. E aí faz aquela roda de conversa, atualização e geralmente sai negócio, né? O negócio vem por consequência de relacionamento e dia a dia, então massa demais. E falando em negócio, né, Cris? A Cirrus lançou um braço novo aí de negócio, né? Conta um pouquinho mais para nós sobre o que vocês estão aprontando aí. Legal. Cara, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente lançou o braço Cirrus Academy. A priori, a gente vai manter ali como um negócio dentro do ecossistema da Cirrus, mas entendendo que é uma grande dor ali que tem no mercado, então pode ser que em algum momento a gente faça um rebranding se necessário. Sim. Cara, a gente, assim como você, a gente acompanha muita empresa em processo de due diligence, se preparando e tal. E a área financeira sempre é uma área de muita dor, né? Uhum. Então, ou quando o empreendedor ele tá numa fase inicial, ele foca muito em produto, desenvolvimento, negócio e venda. E toda a parte de governança, gestão, ele vai deixando um pouco de lado até que em determinado momento ele fala, é hora de olhar para isso. E no ano passado, cara, alguns clientes, eles ligavam e perguntavam, preciso de uma indicação de um head, de um analista, de alguém aqui que entenda de finanças, de negócios de nova economia, que aí eu tô falando de startups, produtos digitais e tudo mais, e consiga entregar valor aqui para mim. Dentro de casa. E aí eu falei, qual essa dor é nos outros canais? E aí eu fico falando com alguns empreendedores e a maior dor que eles tinham era contratavam profissionais que eram bons de finanças ou de contabilidade para assumir essa área dentro da empresa, só que ele levava uma curva de aprendizado muito longa, porque ele vinha, por exemplo, de indústria, de comércio, etc. E, como que esse cara se entende todas essas dinâmicas? E aí a gente fez um Customer Development, né, para fazer um bom trabalho ali. Entrevistamos a galera e aí fez sentido a gente começar um projeto de educação que é para apoiar, acelerar o desenvolvimento de quem é contratado ou preparar quem quer atuar nesse mercado, só que olhando para o mercado de nova economia também. E aí a proposta da plataforma é ter uma composição de cursos livres dentro de trilhas de aprendizagem. Então, cara, você é um analista financeiro. Então ele vai ter lá uma composição dos conteúdos que preparam esse cara para sentar numa cadeira de analista financeiro. E aí, assim, nos próximos trimestres, a gente vai trazer algumas formações, que são cursos complementares focados em algumas dores. Tudo que eu tenho hoje na plataforma, né, na Cirrus Academy, são cursos olhando para muito tesouraria, o feijão com arroz bem feito. Sim. Só que a gente sabe no dia a dia que a maioria das necessidades dos empreendedores é um olhar para o futuro, planejamento, FP&A, etc. Então vão ter formações que elas vão ser presenciais, para formar esses profissionais para poder direcionar e indicar para os clientes. Porque sempre é uma curva, né, de crescimento. Então a gente sabe, o cara entrou num investimento, acabou de passar no investimento anjo, talvez não vai ser ali o melhor momento que ele tira proveito de um profissional desse. Mas pós-investimento seed, ou principalmente quando o cara está numa série A, aí a gente sabe que esses papéis se diferenciam muito entre manter rotina, feijão com arroz bem feito,
e um olhar de horizonte, de modelagem, por aí vai. Então a proposta do Academy, ela tem a introdução agora nesses 2 primeiros trimestres é a ter essa base de conteúdo prático, direcionado, e a partir do segundo ter essas formações. E aí uma coisa legal que a gente fez com alguns patrocinadores é, por exemplo, Conta Azul. É um RP que a maioria dos caras usam. Sim. E aí o que a gente desenhou junto com eles? Além da formação teórica, né? Tipo, o que é gestão financeira, como funciona ciclo de recebimento, o que é ponto de equilíbrio. A gente vai mostrar na prática como fazer essa gestão dentro da ferramenta. Legal. Entendeu? Porque no onboarding, por exemplo, quando chega um cliente na Silos, a gente olha a ferramenta, a gente olha para o processo e geralmente o processo está errado e não é o produto que é ruim. E aí a gente vai unir essas forças e está desenhando isso. Então, contratei um cara pro financeiro. Preciso educar e treinar esse cara, ele vai ter essa jornada guiada por dentro do Academy. Legal. E, Cris, a produção do curso está 100% interna dentro da Silvos? Está 100% interna, cara. Da onde a gente tirou, né, os insumos, etc., para criar essas pautas e conteúdos, foi a partir do time de onboarding. Como eles recebiam os clientes, eles viam vendedores. Esse cara está com muito passivo ou risco, sei lá, por má gestão tributária de impostos retidos. Eles não entendem como funciona a tributação para o mercado de SaaS, que não é errado. Então, a partir dos dados que a gente coletou na migração dos clientes nos últimos 2 anos, a gente usou ele como a primeira pauta para a produção de conteúdo. E aí a gente desenhou isso, né, a 4 mãos, e aí faz a estrutura de gravação e a gente faz os convidados. Que, inclusive, quando estiver por São Paulo, vou te pegar pela mão, vou arrastar lá. Já tenho 2 perguntas para ti, Cris. Vai lá. Queria que tu trouxesse para a gente, aí dentro da tua experiência aí nos últimos anos, quais tipos de dores que o pessoal que chega para fazer o Academy mais acaba tendo e qual o tipo de valor que eles acabam também tendo após fazer. E o nosso público aqui do Startup Life é um público bem empreendedor, né? Legal. Então a galera que realmente já está empreendendo, a galera super fiel aqui ao podcast. Eu queria que você comentasse um pouco como que a galera também consegue acessar ou buscar ou ter esse acesso para o Silvos Academy. Legal. Cara, assim, a maior briga de todo empreendedor é quando a gente fala de captação de investimento, projeção, e aí a gente entra em algumas métricas de cash burn e tempo que esse dinheiro está na mão. E aí quando passa por alguns desafios, que nem a gente teve de 21, 22, que ele precisa fazer com que esse dinheiro dure mais em caixa, né, para a próxima rodada, o que a gente notou muito? Aí falando sobre principais dores. Conceitos básicos, que geralmente é básico para um cara de finanças, sim, mas para alguém que está empreendendo não tão. Então, por exemplo, quando eu olho para um modelo de SaaS, cara, quais são as linhas possíveis que eu tenho que enxergar para saber se eu tenho um negócio bom ou não? E aí a gente, uma das coisas primárias, assim, quase nenhum empreendedor entende o conceito de margem de contribuição. E aí, quando você fala de margem de contribuição, eu fui percebendo que o empreendedor, ele dava aquela afastadinha, aquela olhada. Tipo, travava no entendo. Me fale mais. Porque não tinha muito essa relação. Tinha o conceito, cara, preciso captar, preciso crescer, preciso gerar receita, e a precificação ou price era uma decisão mais para frente, sim, conforme ele criasse base. Só que quando você olha para negócios que sejam sustentáveis desde o início, ele não precisa ter a melhor margem de contribuição, mas ela tem que ser positiva. Sim. Então, entender esses elementos que você utiliza para cálculo de margem de contribuição é uma das principais dores que eu via na área de finanças, que aí se desdobra em conceitos. O que é um gasto variável, o que é um gasto fixo, como que isso funciona, como eu calculo. Todo mundo quer chegar no ponto de equilíbrio, mas como que eu faço essa conta matematicamente falando, sabe? Quantos clientes eu preciso, aqui ticket médio. Então são vários elementos, entende? São básicos. Sim. Aí o que a gente juntou? Tem inclusive um curso que eu gravei no Academy, que é Fundamentos de Finanças. A gente pega esses elementos, então fala, cara, conceitos essenciais, domine essa parada. Você tem que entender o que é o conceito de caixa, o que é competência, o que é custeio. E esse primeiro bloco, que pode ser para o empreendedor que quer entender se os números estão fazendo sentido, ou para o cara de finanças, para que ele produza métricas do negócio dele reais e saudáveis, para entender que ele tem métricas saudáveis. E aí foi dali o primeiro curso que eu gravei, cara. Porque a gente às vezes entende da área, né? Gosta de falar um termo jurídico ou contábil, pra gente é básico. Aí você fala, isso aí tá claro. Claro, não tem obviedade, sacou?
Então a gente fez uma curadoria desses temas, compilou num formato que o cara seguia. Você precisa passar por conceitos, seu conceito está definido, você gerencia bem o seu caixa, gerenciando bem o seu caixa você gera métricas. E aí a gente coloca as métricas e vem comparando com essas variáveis. Então foi um pouco dessa dor que a gente tentou resolver no primeiro momento. E aí todos os outros cursos, eles vão ser chancelas para estruturar esse cara. Ah, mas como funciona impostos então? Ah, o imposto tem essa dinâmica aqui no Brasil. Ah, legal. Ou o cara senta na área de finanças. Tá bom, mas como que eu organizo isso? Eu tô aqui tentando fazer, mas me apresentaram uma parada que é OKR, gestão ágil, eu não tenho ideia disso. Cara, e um cara de finanças, ele não é ativado numa organização tradicional para participar de planejamento a esse nível. Sim. Então a gente foi pegando esses elementos que são mais assim, técnicos da área e outros conhecimentos que vão ser exigidos desse cara dentro da cadeira. Que a gente via isso. Eu falava com o cara de finanças, ele falou assim, pô, tô numa fase aqui de OKR, eu não tô entendendo muito bem, não tô conseguindo ser tão ativo. Mas por quê? Ele não entendia os elementos. Hoje, alguém de finanças ou contabilidade, para ser estratégico, ele tem que entender de negócio. Sim. Então a gente começou a curar a primeira dor básica, que são os conceitos a base, né, estrutural. E dali eu estou puxando os elementos e avançando de acordo com o que a gente vai tendo de resposta. Então, do projeto foi isso. Aí a gente fez como, cara? A gente colocou ele de uma forma acessível. Então, o Cirrus.academy, o site, para quem quiser depois pesquisar, é uma assinatura. Acho que anual é R$29. Caramba, nossa. É barato. Porque o que eu quero? Eu quero massificar esse conteúdo, entendeu? Eu quero que o pessoal tenha acesso. Obviamente, para mim, quanto mais entendimento os empreendedores, os profissionais de finanças tenham, mais qualificados eles ficam dentro de um funil de oferta de serviço que a Cirrus pode oferecer. Sim. Se eu chego para um cara desse numa fase inicial ele não entende esses elementos básicos, cara, daí é São caro. dores dormentes que nem ele sabe que ele tem. É isso. Mas ele tem. Então, a gente fez esse trabalho de curadoria, de produção de conteúdo, para entregar conteúdo legal, de alto valor, estruturado para esse cara, só que é acessível. Aí as formações é outro modelo de negócio, porque daí ele vai exigir mais da estrutura. Mas esse primeiro bloco aqui é base. E a gente está ofertando ele, cara, ecossistemas, terceiro setor. É isso que eu ia perguntar. Quais são as trilhas assim que você já tem disponível de conteúdo? Cara, tem a trilha de finanças, assim, básica, que é a estrutura de elementos que envolve. Tem a trilha de tributação. Aí a de tributação ela vai desde a base até algumas tributações sobre modelos de negócio, a gente construiu lá dentro. E tem uma que a gente está colocando mais como gestão, que são elementos que estão no dia a dia desse cara, mas que ele não vê. Que aí eu falo sobre design thinking, sobre definição de metas, porque às vezes ele vai ser atingido por isso na cadeira e ele nunca fez, entendeu? E aí o que a gente fez, por exemplo, de design thinking? Cara, imagine um cara de finanças, o head ou alguém que tá lá, ele chega, cara, a gente precisa melhorar o EBITDA. E aí, né? Tipo, qual é o papel desse cara? Melhor coisa, cara, usa a metodologia. Então aí a gente gravou o conteúdo, aí foi o Otero até que fez, com esse case. Cara, você tem esse desafio, como que você monta isso utilizando metodologia de design thinking? A gente foi montando os exemplos, como o cara constrói, porque a gente quer dar elementos para que esse cara tenha um bom sucesso, sabe, na cadeira que ele tá. Sim. Então foram essas 3 trilhas hoje que a gente já tem ali desenhada. Então, de finanças, parte tributária, com contábil, assim, um pouco de definições e essa no braço de gestão. Aí agora em maio para frente sai a trilha da Conta Azul, que é gestão financeira by Conta Azul. E provavelmente a gente vai ter algo similar com gestão, pagamentos e online com a Conta Simples, que são... legal. A gente está com Conta Simples, CIEG, Conta Azul, a Investidores e a Conectável, que são os patrocinadores aí do projeto. Pô, demais. E isso é importante, né, Cris? Porque eu brinco que a diferença do empreendedor para o empresário é que o empreendedor ele só fica focado no produto. O empresário ele começa a ter que se... desenvolver em questão de economics, finanças e entender números, né? E muitas vezes ele não consegue fazer isso ou não tem o perfil, né? E ele tem que contratar alguém que consiga fazer isso. Mas achar esses tipos de profissionais é muito difícil dentro do mercado, né? Sim. Então vocês chegam já para conseguir suprir essa dor, treinar e entregar para um empreendedor uma visão de empresário terceirizada, vamos dizer assim, para o cara de finanças, para o CFO e tudo mais. É isso, porque quando você olha para o mercado de tech, em muito momento faltava mão de obra, né? Até falta de alguns braços de tecnologia, de marketing, de growth, etc. Só que, cara, todo negócio que escala precisa ter
uma área ali de operações que sustenta esse crescimento. E uma área financeira vai trazer elementos. Cara, se você ir por esse canal, qual que é o custo de aquisição que você tem? Qual que é o prazo de retorno ou o payback de uma ação que você vai fazer? E aí, cara, na jornada, tive um empreendedor que tinha produto que envolvia hardware e serviço, que era muito bom, só que o cara quase quebrou, bicho. Porque ele não entendia o elemento de necessidade de capital que ele precisa ter no negócio para sustentar crescimento. Sim. E aí vai gerando, bola de neve, sabe? Endividamento, antecipação. E aí quando a gente faz due diligence, você olha pro cara e fala, puta, foi erro de percurso, entendeu? Então a gente viu essa dor e foi por esse caminho. Que acho que quanto mais profissionais, aí eu falo de educação, né? Por que surgem tantas iniciativas de educação? Porque educação é o formato de você preparar o cara, meu. Então, ajudar o empreendedor, desenvolver ele e entregar elementos. E é exatamente o que você disse. O final aqui é que tanto para a gente, a dor primária é contratar a gente que entendesse de modelo de negócio na própria Cirrus. E aí eu começava a fazer ações de desenvolvimento. Falei, se essa é uma dor minha, ela também é uma dor no mercado, que foi quando a gente entrou na parte de entrevista e entendeu. Então ela atende tanto a gente quanto clientes ali com profissionais que vão sendo qualificados. Legal. E assim, vamos supor, né, que exista um escritório de advocacia que queira fazer algo semelhante, assim, supor. Teoricamente, focado assim para departamento jurídico. Mas, cara, quais foram os principais desafios assim que tu trouxe para essa pessoa que, vamos supor, que pensa em fazer algo, para ela entender quais são as dores que tu passou por aí, cara? Cara, eu acho que estou passando por umas, né? Porque é um projeto muito novo. Assim, o principal desafio é conteúdo, a gente tem. Teoricamente, essa pessoa hipotética de jurídico, direito, você vai ter conteúdo, você tem vivência. Então, acho que o primeiro desafio é como costurar esse desenho de grades de conteúdo, porque senão a gente vai produzindo pela cabeça sobre o que você entende que é necessário, só que você não tem uma boa roupagem de oferta para ele ter essa identificação. Tem que entregar uma jornada para ele, né? Exato. Então essa construção aqui de jornada, ela está sendo um desafio para a gente, porque a formação ela é importante para o profissional, mas ainda mais para o dono do próprio negócio, para o empreendedor. Sim. Então a gente está nessa fase de validação, de, vamos falar PMF, propriamente dito, de que, cara, quem que é realmente o nosso principal ali cliente, porque conteúdo ele não é uma dor. A estrutura, não há barreira tecnológica também. Então, quando a gente estava nisso, obviamente você pode desenvolver a plataforma, fazer jornadas, só que existem muitas tecnologias hoje, cara, que tem você pode... 400 mil white label. Você sobe uma EdTech em 2-3 dias. Sim. Até que a definição, assim, entre o início do projeto e o lançamento, eu tô falando de 2 meses e meio, 3. Foi rápido, cara? Foi rápido. Então, só que tinha muitas coisas que a gente já faz, que nem vocês cobrem de evento, de feira, de conteúdo já produzido, e aí você traz para elemento. Um dos desafios é a mão de obra. O que a gente está fazendo ali, para não ficar só Cirrus ou o time Cirrus falando, é trazer os parceiros do ecossistema de soluções. Então, quem é o cara que tem o CFO ou o Head de Finanças como ICP também? E que produto que ele oferece? Porque isso faz com que você ganhe escala na produção de conteúdo. Então, a gente tem, para 2024, cara, uma projeção de 60 cursos na plataforma até o final do ano. Porra! Coisa, aí né? Vai estar custando R$29,90. Porra, 29. Compra agora, hein, cara? Compra logo. Pega o acesso até o fim do ano. Porque a gente, cara, por exemplo, a jornada da Conta Azul, só eles, o cara vai ter acesso a 8 conteúdos. Sim. E são 8 conteúdos que é literalmente, eu contratei um cara de finanças, você bota ele na frente ali, ele vai entender a jornada 1, 2, 3 e 5, 6, 7, que seja, e vai te entregar o processo, entendeu? Sim. Então isso fez encontrar os elementos ou os parceiros essenciais também é importante para você conseguir ter essa escala de conteúdo. Qual que é o desafio aqui? A gente está garantindo a padronização disso. Sim. Então, por isso que dentro de casa a gente estrutura pauta, proposta e linha editorial. Agora, tem elementos que eu convido, entendeu? Então, por mais que o cara vai falar sobre design thinking, eu parei com ele, né, com o time, e a gente briefou, cara, a área de finanças tem essa dor. Ah, tá bom. Em cima disso é o que a gente acaba construindo. Sim. Então, essa curadoria é o que é mais desafio. Agora, o resto de barreira tecnológica não tem. Sistemas super fáceis, você tem múltiplos, pagamento e etc. E aí você só segrega, né? Porque é uma operação que tem que estar separada. Sim. E uma pergunta, Cris. Quando tu
pensou nessa possibilidade de tu conseguir desenvolver essa parte de educação para o teu público, tu comentou que tu estava tendo essas dores internas também de desenvolver o seu próprio time, né? Isso. Fazer contratação e tudo mais. Daí tu me trouxe que tu tem 2 públicos, pelo que eu entendi, daí tu me corrige, tá? Claro. Que tu tem 2 públicos-alvos. A empresa que quer treinar o seu próprio CFO e a galera que quer se desenvolver para estar mais preparada para dentro do mercado, né? Isso. Tu pensa, assim, em médio e longo prazo, até fazer algumas conexões? Muita gente perguntava para mim, assim, tu tem alguém para indicar, tudo mais? E vocês pensam em fazer assim, cara, tem esses caras que têm formação, se abrir algo no meu portfólio... Sim, cara, esse é uma validação ali pro último trimestre. Até o ano passado a gente fez algumas vezes isso, porque o pessoal ligava, você fala, o que você quer? Quero um CFO nesse estágio. Tá. E a gente fez um pouco esse trabalho de hunter, só que ele não é tão escalável. Só que a gente está desenhando a jornada e aí conectando, por exemplo, com a Conectábil, que é a plataforma de talentos, para que esse cara vai gerando selos automáticos para saber, ele tem a trilha de fundraising, né? Ele tem a trilha de preparação para investimento. Sim. Porque isso vai me dando pontuação para que aquele profissional já fique ali numa vitrine para ser direcionado para clientes para contratação. Quem faz isso muito bem, até um case, gravou com a gente ontem, né? O Theo tem dentro do Exact deles, né? O Exact Academy, tem uma área voltada só para contratação de pré-venda, BDR, tudo formado com o certificado do curso. É isso. E, cara, ele fala que bomba, assim, tem muita gente que vai atrás, põe o cara lá e depois consegue contratar também e retroalimentar. E é uma estratégia, né, cara? Que você entrega valor para esse cara, você gera empregabilidade ou oportunidades que ele não teria. Perfeito. E aí você tá nessa jornada do cara de gratidão. Claro. Então, na hora que ele tá numa decisão, preciso de um parceiro para me ajudar em finanças ou contabilidade, o que a gente quer na prática é estar na cabeça desse cara 3 ou 4 anos antes dele estar no meu momento de ser cliente nosso. Entendeu? Sim. Vocês têm dentro do mercado para CFO, analista de finanças, tem muito outsourcing, assim, ou secondment. No mercado jurídico tem muito isso de secondment, né? Tu pega alguém de dentro do escritório e aloca diretamente dentro do cliente. Vocês têm isso dentro do mercado de vocês também, Cris, ou não? Cara, tem menos. Hoje o pessoal usa muito o termo de BPO financeiro, que seria né, uma alocação. Só que, na real, ela não é uma finanças estratégica. O que muda para o mercado, né, de tech? É que, cara, ele não quer só a tesouraria. Se não é só a conta da pagada, braço, né? É isso. E a maioria dos BPOs oferecem esse serviço e um pouco de análise. Mas a gente tem, cara, 2 ou 3 empresas que fazem isso muito bem. A gente fez no passado algumas vezes, que é você prepara, você monta a estrutura do time, aí você obviamente cuida da gestão, desenvolvimento, substituição e o que for necessário ali fazer. Mas não tem um player assim, porque ele é um jogo difícil. Porque quando você fala de finanças, né, para startup, ele é um cara muito presente no dia a dia do negócio. Quando você às vezes é um CFO de uma grande companhia, talvez você não é tão acionado quanto. Então por isso que é um jogo um pouco mais difícil. Você tem algumas empresas se propondo a fazer, mas eu ainda acho que muito na camada de tesouraria e contas a pagar do que finanças estratégicas. Mas existem alguns players sim. Ô Cris, eu queria te fazer uma pergunta se você aborda isso ali no Sirius Academy, porque eu vejo que é uma dor bem comum assim dentro do mercado. Tanto o cara que está começando, muitas vezes está procurando captar, ele ainda não tem noções básicas de conceitos ali mais fundamentalistas financeiros que ele precisa apresentar para conseguir captar. E muitas vezes no momento mais early ele nem vai ter número, nem vai ter nada, ele não tem track record, tem nada. Queria que você desse uma dica para a galera que está nos ouvindo, mais para o início, quais métricas que precisa realmente olhar mais ali no início, porque tu ainda não tem alguns pontos mais fundamentalistas, e mais para o meio ali de jornada, quais outras métricas que são mais importantes e se dentro do Sirius Academy tem algo que pode ajudar em relação a isso. Legal. Para o cara inicial tem já, a gente, acho que junho ou julho, não lembro, são 2 treinamentos complementares. Legal. Um que a gente fala sobre jornada de due diligence e aprendizados. Legal. Então, onde que geralmente pega o cara na curva, olhando para essa área de finanças e contabilidade, descuidos e tal. E um outro que é construção de uma boa tese financeira. Só que o que eu estou dizendo financeira? É para onde esse cara está olhando a depender da jornada dele.
Quando você fala de um negócio inicial, cara, é muito difícil esse cara mostrar números, eu falo saudáveis do ponto de vista de geração de lucro, margem, etc. O que é mais importante nos investidores? Ele quer olhar para atração e potencial de crescimento. Então, quando você olha para esses trilhos, ele vai ter que apresentar 2 trilhos de receita e um trilho de custo. Geração de receita mesmo. E quanto que ele tem de custo. E custo em qual sentido? Custo de aquisição de cliente. Então, é tudo que impacta a geração de receita ou custo para aquisição de clientes nessa fase de início. Não tem muito segredo. Que é o que desdobra. Custo de aquisição, CAC. Aí, quando ele olha a receita, ele vai bater LTV, churn, ticket médio, MRR. Porque são as métricas que esse cara apresenta. Cara, quanto que eu cobro, quanto que me custa e quanto tempo esse cara permanece. Sim. Isso dá um sinal pra gente como investidor. Porra, 18 meses esse cara vai estar no estágio legal. Que é quando eu falo, ok, agora deixa eu olhar para se você tem estruturas econômicas saudáveis. Que aí ele vai olhar um pouco para a EBITDA, mas não necessariamente exigindo que esse cara tenha, mas se ele tem a consciência de como chegar lá. Sim. Ou se tem margem de contribuição positiva. Porque, cara, o que aconteceu, que a galera despejava grana em cima das techs que levantavam números absurdos, é que ele estava num jogo que ele não tinha margem, cara. Sim. Então, só que ele estava fazendo o quê? Mercado, né? Expansão do mercado. Blitzscaling. É isso aí. Total, assim. E o mercado, eu acho que não volta mais para esse perfil. Cara, e você viu para quem ouviu aqui a gente, saiu um estudo da Kaufman Fellow. Tá. E aí ele fez um questionário com os 250 principais VCs em torno do mundo. Aham. Porra, interessante ler. Porque quem tá Eu não li captando... ainda. Cara, depois eu compartilho contigo. E ele traz exatamente isso, assim. Você pensa, você entende que voltaria a ser? A maioria ali da preponderância é não. E aí tem muitos que falam, como que você está com apetite para investimento? Moderado. Sim. Porque o que eles estão olhando? Querem entender quanto que se sustenta o mercado gerando métricas ou unidades econômicas mais saudáveis em comparação ao que era antes. Entendeu? Perfeito. E aí é isso que eu acho que, porra, o cara está crescendo, é isso que vai ser exigido. Boa. Cris, eu vou te fazer aqui uma última perguntinha. E daí já que a gente falou sobre métricas, para chegar sobre uma métrica que eu acho muito legal, tá? E que eu vejo que ela é muito importante para SaaS, muito importante para quem trabalha com recorrência, mas ainda é pouco, não vou falar pouco conhecida, mas não é tão falada como a LTV, não é tão falada quanto o CAC, quanto o MRR, quanto a ARR, que é NRR. Tu pode explicar um pouquinho para a galera como funciona essa métrica? Geralmente, quando você fala de métricas, a galera gosta de mostrar o que é sexy, né? Claro. Então, quando você fala de MRR, de custo de aquisição, fica bonito. Só que o que faz um cara andar de lado? É quando ele está olhando para a eficiência. O que é o crescimento eficiente de qualquer negócio? É o crescimento net. Então, quando você tem essa diferença de MRR adicionado menos MRR retido e efetivamente o que representa o crescimento para o negócio, é o que a maioria da galera às vezes não apresenta, principalmente o que você falou, Lucas, da fase inicial, porque não é tão sexy. Entendeu? Sim. E aí, ela é na prática uma junção, né? Quando você compara, o cara apresenta o MRR, apresenta a LTV e aí ele apresenta o churn separado. Mas esses elementos, eles não são separados, eles precisam ser cruzados. No fim do mês... No fim do mês, importa quanto você cresceu. É igual, por exemplo, na Cirrus, o trimestre. Porra, foi um mês histórico. Só que, cara, a gente teve alguns cancelamentos, internalização de processo, etc. E às vezes, quando eu estava definindo meta de crescimento, eu deixava de considerar, às vezes, o média de perda ou de cancelamento, que eu falei, hoje não dá, porque o estágio que a gente está, eu preciso recompor a minha receita e crescer acima dela. Então, ela é mais importante do que necessariamente uma análise separada da métrica sozinha. Nenhuma métrica, cara, ela entrega valor sem comparar com as outras. Sim. Então, quando eu falo, por exemplo, de margem de contribuição e MRR, eu estou juntando tudo isso para saber se quanto você investe no negócio, ele te volta o caixa que você investiu considerando uma contribuição, que é a margem final que você tem com aquele cara. E aí quando você coloca o net no meio, aí fodeu, né? Sim. Perdão da palavra, se quiser cortar, você corta, mas é só a expressão de... Talvez você não tenha um negócio, ele anda de lado. Sim. Isso é muito comum, cara, em SaaS, porque eles falam muito da barreira de 100 mil K mês. Não sei se você já viu isso, porque furar essa bolha, cara, não é fácil. Porque na hora que você coloca atração em crescimento, o que acontece na atração? Você começa a ter quedas, pensando de estrutura, qualidade, suporte, produto, novas funcionalidades. Então, ele é um jogo muito difícil para você reter o seu cara e adicionar mais. Então, eu acho que para mim, essa métrica ela é mais importante do que olhar elas isoladas, que é uma análise conjunta ali. É uma que a gente começou a analisar de forma mais profunda. Lucas tá enrolado agora, hein?
Mas isso aí. cara, é bem importante, né? Eu era meio míope, assim, nem conhecia, e daí acho que uns 2 anos atrás que eu li sobre o assunto, eu falei, cara, a base do nosso serviço é em isso. recorrência, é uma KPI que a gente tem que manter monitorado, assim, bem legal. Porque o que acontece, Lion? Você olha pra linha assim, porra, vendi mês histórico, mas você não muda tamanho, Isso, Sim, exato. entendeu? Aí faz super sentido. Maravilha. E Cris, pra gente encerrar aqui o nosso episódio, quem quiser conhecer mais sobre a Cirrus e sobre a Cirrus Academy, como que faz pra entrar em contato? Cara, da Cirrus é @Cirrus Contabilidade, qualquer rede, e da Academy é cirrus.academy também. Boa. E eu, Cristiano.F.Freitas. Isso aí. E... Blogueirinho em ascensão. E, né? assim, é R$29,90 o anual, né? É o anual. Mas certamente se alguém vir comentar Do que eu vim Startup pelo Life. Startup Life, vai ganhar um... Tem desconto, né? É isso aí. Então, É isso. então entre em contato lá. Cris, muito obrigado mais Que uma é vez isso, por cara. estar aqui no Obrigadão. nosso podcast. Vamos ter outros episódios que a gente vai gravar aqui ainda, né? É isso. Mas, pessoal, muito obrigado aí. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Valeu. Tchau.